psicóticos, seja para esta existência, seja para as próximas existências, inclusive. Continuemos com a fala de Alexandre. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então essa pergunta de Alexandre aqui também é muito significativa. O Espírito de verdade, que se fala tanto na doutrina espírita, ele coloca claro que é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. E no livro dos Médiuns, também Kardec coloca uma mensagem, que nós vamos estudar daqui a pouco, atribuída a Jesus Cristo. Então, sem nos afeiçoarmos à proposta cristã, ao Espírito de verdade, não há mediunidade dignificada. Continuemos com Alexandre. Ele diz: ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Então as palavras de Alexandre são muito pontuais e incisivas. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para a mediunidade dignificada, senão Jesus ou o Espírito Verdade, que é a mesma pessoa. Então, vivendo as lições do Evangelho, trazendo o Evangelho para as nossas vidas, é que teremos uma mediunidade verdadeiramente dignificada. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esqueceste a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Então aqui Alexandre conclui nesse trecho que nós extraímos dessa palestra dele sobre a mediunidade, que recomendamos a todos, está no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Ele reporta a questão de que a mediunidade, como Kardec também fala lá no livro dos Médiuns, é apenas um meio de comunicação. Se não houver todo o movimento de transformação interior, ela poderá ser utilizada não para o crescimento da pessoa, mas para perturbação. Porque, como nós acabamos de dizer, de refletir, a mediunidade, sendo ostensiva com Jesus ou sem Jesus, ela vai permanecer. Quando nós trazemos o Evangelho para as nossas vidas, ela é fonte de equilíbrio. Quando nós nos distanciamos do Evangelho de Jesus, ela será fonte desse desequilíbrio, dessas perturbações. Nós vamos ver isso mais no curso que nós vamos ministrar em novembro, Mediunidade e Obsessão. Agora, o importante nesse primeiro curso sobre a prática da mediunidade com Jesus é focalizarmos
o lado moral, o que vai nos impedir de chegar no processo obsessivo. Sem isso, o resultado será sempre a obsessão. Vejamos agora, para concluir essa primeira videoaula, a mensagem do Espírito de Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Essa mesma mensagem ela é colocada no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, é a mensagem 9 das chamadas dissertações espíritas. Nessa mensagem, Kardec faz um comentário sobre quem a assinou. Diz Kardec: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então é muito interessante esse dado que Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, porque no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, essa mensagem está na íntegra, como ela foi psicografada como diz Kardec, por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega a mesma mensagem, ele apenas dá uma sintetizada, porque ela é muito longa, e coloca assinada Espírito de Verdade. Muita gente ainda discute dentro do movimento espírita se o Espírito de Verdade é Jesus ou não. Aliás, é uma discussão inútil, porque não importa se é ou não. Agora, é muito claro que é, tanto no texto aqui de Kardec, quanto no Missionários da Luz, que nós acabamos de ver. Vejamos a mensagem, que é uma mensagem muito conhecida de todos nós. Vamos lê-la na íntegra, depois nós vamos ater a uma parte significativa dessa mensagem, trazendo-a para o contexto da mediunidade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai,
meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. A mensagem do Espírito de Verdade, essa mensagem de Jesus de Nazaré, é uma mensagem muito clara para todos nós, em que Jesus coloca que é no cristianismo que está todas as verdades. Tudo aquilo que é duvidoso foi colocado pelo ser humano, pelo homem ao longo do tempo. Tudo que é fruto da própria ignorância do ser humano. Mas o principal, como nos diz Joana de Ângeles, permanece. O conteúdo que o Evangelho nos traz é suficiente para nos transformar integralmente. Mahatma Gandhi, que ao ler a primeira vez o Evangelho de Jesus, ele que era hinduísta, faz uma afirmação, que ele conheceu o Cristo que os cristãos não conheciam, a ponto de dizer que se desaparecesse todos os livros que abordam a verdade da humanidade e que permanecesse apenas o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha seria capaz de conduzir a humanidade aos caminhos superiores da vida. E é uma verdade realmente. No Sermão da Montanha nós temos a síntese do conhecimento cristão. Dessa mensagem nós extraímos a questão do Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Qual o significado disso para um médium espírita cristão? Então vejamos, a proposta de Jesus para todos nós, do Espírito de Verdade, é que nós nos amemos. O amor, ele vem em primeiro plano. Porque se nós pudéssemos sintetizar o Evangelho de Jesus num único preceito, esse preceito seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse preceito que nos convida ao amor, trazer o amor vivo dentro de nós, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. Juntamente com o amor, nós somos convidados à instrução. O que é a instrução? No mundo espiritual, os benfeitores espirituais, como Alexandre, Aulos e outros, são chamados de instrutores. Então, por exemplo, no Missionários da Luz, de André Luiz, que nós acabamos de estudar um pequeno trecho, o Alexandre é chamado de instrutor. O que o instrutor faz? Ele vem e orienta com base no conhecimento que ele traz. Quando o Espírito de Verdade solicita que nós nos amemos, esse é o primeiro ensinamento, e nós nos instruamos, esse é o segundo. Amor e instrução. A instrução é todo o conteúdo espírita que os benfeitores nos legam e que nós somos convidados a raciocinar sobre eles, refletir sobre esse conteúdo nas nossas vidas para poder senti-lo. Quando nós unimos o amor com a instrução que os espíritos superiores nos trazem, nós teremos
a educação do espírito imortal. A atividade mediúnica sem a educação do espírito imortal não será atividade mediúnica. E quem será educado através da mediunidade? Quem será educado, gente? Inicialmente, o próprio médium. Se espíritos que ainda estão na ignorância comunicarem por eles, vão ser também instruídos. A partir do amor, vão ser educados. Para os médiuns doutrinadores, só é possível uma doutrinação eficiente e eficaz se ela estiver dentro desses dois conceitos: amor e instrução. Nós já vimos médiuns doutrinadores ou esclarecedores, que é mais usado hoje em dia, fazerem verdadeiros discursos bonitos para os espíritos, puramente intelectuais, sem amor, sem compaixão. Não faz efeito algum. Agora, quando é colocado o amor, tanto do médium que está sendo instrumento para que esse espírito se eduque, quanto do médium esclarecedor, vai haver a educação daquele espírito imortal que está momentaneamente se comunicando na condição de sofrimento ou na condição de fazer sofrer, como chamado o caso dos obsessores. Agora, todos somos convidados a nos educar em conjunto com os espíritos, sejam os chamados obsessores, sejam os chamados sofredores, sejam os benfeitores que nos trazem algum recado. Em todas as situações, nós somos convidados, médiuns esclarecedores, médiuns ostensivos nas várias modalidades mediúnicas, assistentes, todos somos convidados a nos educar. Então, aqueles que utilizam dos nossos recursos serão educados, e principalmente aqueles que são os instrumentos. Esse é o caminho do médium espírita cristão: desenvolver a consciência espírita. Mediunidade, diz André Luiz, não é um conceito para exportação, mas para uso próprio. Então nós todos estamos inseridos nesse convite. É um convite e convocação do Espírito de verdade. Unir o amor à instrução, para que nós nos eduquemos para a vida. Nos eduquemos e nos tornemos pessoas melhores, para que, por nossa vez, nós possamos auxiliar aqueles que necessitam de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Realizando isso, nós estamos trabalhando a consciência espírita. Consciência na mediunidade, consciência na exposição doutrinária, consciência na evangelização infantil e juvenil, em todas as atividades das sociedades espíritas modernas, realizando aquilo que Kardec nos conclama em O Livro dos Médiuns, de trazer o Evangelho de Jesus vivo para dentro dos nossos centros espíritas. A Afro faz uma pergunta: quando nós dizemos consciência espírita, nós estamos fazendo uma ponte com a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os benfeitores respondem: na consciência. Sim, exatamente isso. Essa pergunta que Allan Kardec faz é muito significativa para todos nós. Por quê? Ele pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta
sintética, na consciência. Nós trazemos na nossa consciência a lei divina natural. Como nós vimos, Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, que nós estudamos no início dessa aula, que as leis naturais que são os parâmetros para o espírita cristão. Então, quando nós nos sintonizamos com as leis naturais já escritas nas nossas consciências, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos educando para a vida como espíritos imortais. Isso gera uma consciência espírita cristã para as nossas atividades dentro do movimento espírita, em que nós vamos seguir aquilo que está escrito na nossa consciência. Então não haverá espaço para aqueles que estão buscando ouvir a voz da consciência para permanecer avarento quando se traz a tendência à avareza, permanecer orgulhoso quando se traz a tendência ao orgulho, permanecer na rebeldia quando se traz essa tendência. Aqueles de nós que estivermos no trabalho de desenvolver a consciência espírita, estaremos nesse processo de autoeducação, unindo o amor à instrução, o amor a nós mesmos, para que nós, por nossa vez, nos instruamos, e o amor ao próximo, para que nós possamos levar aquilo que nós estamos fazendo na nossa intimidade ao nosso próximo. O trabalho dentro do movimento espírita é levar ao próximo, dentro das casas espíritas, nas federativas estaduais, esse movimento interno da consciência espírita. Mas só produzirá efeito se cada um de nós estivermos fazendo isso dentro de nós. Porque senão será aquela fala inautêntica, hipócrita, daquele que fala para o outro algo que não está fazendo esforços para vivenciar em si mesmo. Então não haverá consciência espírita. Não será um processo consciencial. E todo o trabalho espírita deverá ser sempre consciencial. E não um processo simplesmente de imitar burlescamente os benfeitores espirituais, imitar burlescamente o Evangelho. Mas usar Jesus como modelo e guia. Utilizar a proposta kardeciana como o grande arcabouço para a instrução, sempre com amor, para que possamos educar o espírito imortal que nós somos, educar o espírito imortal que busca os nossos serviços nas casas espíritas. Com isso, consciencialmente, no nível existencial, todos estaremos crescendo. Porque senão nós ficaremos no circunstancial, fazendo coisas para os outros. E aí desencarnaremos, estaremos na condição dos espíritas ou falidos, ou daqueles que fizeram bem para os outros, mas que na dimensão espiritual se encontram em situações, às vezes, muito difíceis com eles mesmos. Dois grandes exemplos estão exarados em duas obras que recomendamos a todos que estudem: o livro Voltei, do irmão Jacó, e o livro Além da Morte, de Otília Gonçalves, que eram pessoas trabalhadoras da causa da doutrina espírita, mas que não se trabalharam com a consciência espírita durante o próprio trabalho que faziam. E aí, é claro que ao fazer o bem aos outros, nós criamos simpatia, porque nós estamos fazendo filantropia. Agora, além do bem aos outros, é necessário o bem a nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores. Por isso que a orientação cristã é de amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós vamos ver detalhes disso ao longo deste curso, nas próximas aulas que nós teremos. Já nosso tempo está esgotado, mas só fazendo
uma prévia da próxima. Na próxima aula nós vamos trabalhar aqueles 3 versículos, começar a trabalhar, porque nós vamos trabalhar nas próximas aulas, todas elas, esses 3 versículos. Vinde a mim, que Jesus nos orienta, o caminho do autocrescimento, e aí nós vamos pegar as vidas dos médiuns e vamos, através do exemplo que eles nos trouxeram, refletir uma série de questões que esses 3 versículos nos propõem. O que esses médiuns fizeram para ser médiuns com Jesus e o que nós poderemos fazer para, por nossa vez, também ser médiuns com Jesus. Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar e acompanhar as nossas videoaulas, acesse www.espiritizar.org. Até lá!